Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à semana 6 da disciplina de Ciências Sociais, do segundo período do curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas. Meu nome é César Teixeira Castilho. Hoje iremos abordar a teoria do sociólogo jamaicano, mas que viveu grande parte da sua vida na Inglaterra, Stuart Hall. Cujo título do seu livro que iremos discutir é A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Na aula de hoje, iremos discutir os capítulos 1 e 2 e na segunda parte da aula, na próxima semana, iremos discutir as partes 3, 4, 5 e 6. As temáticas, então, que iremos abordar hoje, então, como eu já disse, vai ser a introdução aos estudos de Stuart Hall, que faz parte de uma vertente que chama estudos culturais, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Iremos discutir, então, os capítulos 1 e 2 dessa obra, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, e sempre tentando fazer as relações desses teóricos com a área da saúde e com a área da fisioterapia também. O que são os estudos culturais, que é a vertente, que é o campo do qual o Stuart Hall faz parte e é um dos fundadores. Então tem origem no Centro para os Estudos Culturais Contemporâneos, na escola de Birmingham, na Inglaterra, na década de 60. Os principais nomes são o Raymond Williams, o E.P. Thompson e o Stuart Hall. Lembrando que o Raymond Williams e o Thompson são historiadores e eles trazem uma nova perspectiva da história frente aos fatos que são contados. Então eles vão falar não somente das elites, mas eles vão trazer também a história de uma população menos ativa em termos econômicos, ou seja, com menos destaque dentro da sociedade. Então eles vão trazer uma outra história, a história dos trabalhadores, dos pubs britânicos, e assim vão trazer uma outra perspectiva em termos sociais também. É uma teoria multidisciplinar, que prioriza a multiplicidade de objetos de investigação, e eles têm uma noção de cultura, para eles a cultura é uma manifestação heterogênea e diferenciada que não significa simplesmente sabedoria recebida ou experiência passiva, mas um grande número de intervenções ativas. Então isso vai fazer com que a noção de cultura se amplie e que eles comecem a se interessar por outras áreas e por outras formas de cultura, não somente as formas hegemônicas. Então, para eles, os estudiosos dos estudos culturais, a realidade é uma construção social, a identidade também é uma construção social, crenças são baseadas em percepções da realidade, a sociedade é marcada pela luta pelo poder entre as classes sociais e códigos culturais criam identidade para o produtor e o receptor. Sobre a obra que iremos estudar, o título original é a questão da identidade cultural, que está presente em um livro que foi organizado por alguns autores, entre eles o Stuart Hall, que chama Modernidade e seus Futuros, editado então pela Open University Press em 1992. Embora mais antigo, as discussões desse livro permanecem contemporâneas. Gostaria de iniciar falando sobre o autor, quem é o Stuart Hall, e acho que já diz muito, quando a gente analisa o seu histórico, quem é ele e o seu objeto de pesquisa também. Então, o Stuart Hall, ele é nascido no dia 3 de fevereiro de 1932 e morreu em 2014. É um teórico jamaicano, teórico cultural, ativista político e sociólogo que viveu e trabalhou no Reino Unido desde 51. Então, grande parte da vida dele, ele trabalhou na colônia, porque só para lembrar que a Jamaica foi colonizada pelos britânicos. Então, tem também essa discussão dentro da sua teoria e dos seus estudos.
Junto com esses dois autores, o Richard Hogarth e o Raymond Williams, ele foi um dos fundadores da escola conhecida como Estudos Culturais Britânicos, British Cultural Studies, e a Escola de Birmingham também de Estudos Culturais, um dos maiores centros neste âmbito que tem no planeta. Sobre o autor ainda, em 1950, Hall fundou a influente revista New Left Review. Convidado pelo Hogarth, o Hall se juntou então ao Centro Contemporâneo de Estudos Culturais da Universidade de Birmingham em 64. Tornou-se diretor do centro em 72 e permaneceu até 79. Seu legado principal foi a expansão do foco dos estudos desenvolvidos através da inclusão dos temas relativos ao gênero e raça, incorporando, entre outros, as teorias desenvolvidas pelo teórico francês Michel Foucault. A gente vai perceber, né, quem quiser ler um pouco mais sobre a teoria do Stuart Hall, fica fácil perceber que a base da sua teoria está presente nas teorias desenvolvidas pelo Foucault. E ele vai trazer outras análises, principalmente relacionadas ao gênero, à raça, e isso tudo constituindo também essa noção de identidade ou de identidades, como será discutido ao longo desses dois primeiros capítulos. Sua morte e seu legado, então eu trago para vocês uma reportagem que saiu no jornal britânico The Guardian em 2014, que vai falar que o padrinho, né, do multiculturalismo morre então aos 82 anos. E eles vão falar que ele é um sociólogo influente, né, e que também debateu a questão cultural e política. Então, assim como Bourdieu, o Stuart Hall também era um acadêmico engajado em situações políticas e também estava sempre atrelado, né, a outras questões que transpunham, de alguma forma, os muros universitários. O sumário do livro que iremos discutir, e aí essa primeira aula eu vou falar principalmente do capítulo 1 e 2. O capítulo 1 tem como título Identidade em Questão, o 2, Nascimento e Morte do Sujeito Moderno, o 3, As Culturas Nacionais como Comunidades Imaginadas. O capítulo 4 vai falar da globalização, que vai influenciar sobremaneira as questões da identidade, né, com um afrouxamento das fronteiras. O capítulo 5 vai falar do global, o local e o retorno da etnia. E o capítulo 6, um capítulo que dialoga bastante com a atual situação do mundo, vai falar de um retorno de um fundamentalismo, vai falar da diáspora, né, que são os grandes fluxos emigratórios, que a gente percebe principalmente na Síria, e o hibridismo também. A obra é dividida em duas partes, então, os capítulos 1 e 2, eles focam nas mudanças nos conceitos de identidade e de sujeito. Lembrando que quando a gente fala em identidade, a gente está falando das características do sujeito ou de subjetividades. E os capítulos 3, 4, 5 e 6 desenvolvem esse argumento em relação à identidade cultural, aspectos de nossas identidades que surgem de nosso pertencimento à cultura étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais. O Hall e seu objeto de pesquisa, né? Eu gosto de falar um pouco sobre quem é o Stuart Hall, para falar o porquê também que ele se interessa por essa discussão e como que o objeto de pesquisa dele tem a ver com a própria história do autor, né? Então ele vive e viveu, né? Ele viveu um conflito constante quanto à sua própria identidade. Então lembrando que ele é um sociólogo jamaicano e a Jamaica foi primeiramente uma colônia espanhola e em 1655 a ilha passa ao domínio britânico. A sua independência completa ocorre somente em 6 de agosto de 62, ou seja, o Hall ainda estava vivo, atuante, né? Então ele vivenciou essa independência jamaicana frente aos britânicos. E isso, de alguma forma, influenciou também as suas pesquisas em termos de identidade, de globalização e outros conceitos que ele traz ao longo da sua obra. A Jamaica, né, tem uma grande diáspora em todo o mundo devido à emigração do país. Então, várias ilhas do Caribe, né, possuem quase que essa característica cultural,
que é uma característica de sair do próprio país. Então, o Knight, em 2012, né, ele vai falar que a migração, afinal de contas, é parte fundamental da cultura experiência caribenha. E como que isso vai influenciar bastante a questão da identidade individual dos sujeitos. Quem aqui já viajou, já morou fora, sabe o quanto que isso mexe conosco em termos identitários, até mesmo quem já morou em outros estados do Brasil, né? A gente percebe como que até mesmo dentro do mesmo país, da mesma nação, a gente percebe características identitárias distintas. O capítulo 1, então, o Hall vai falar da identidade em questão e ele parte da premissa, né, de uma hipótese de que as identidades modernas estão sendo descentradas, isto é, deslocadas ou fragmentadas. Ele pergunta, será que existe esse deslocamento e essa fragmentação das identidades contemporâneas? Os teóricos que acreditam nessa afirmação acreditam tal mudança à transformação das sociedades modernas no final do século XX. A fragmentação das paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, o que no passado era visto como algo sólido e imutável. E, é claro, totalmente influenciado também com a questão da globalização. Todas essas mudanças levam, segundo Stuart Hall, a uma crise de identidade para o indivíduo. Então ele vai falar que dentro desse mundo contemporâneo, né, sem fronteiras definidas e com uma incertitude grande quanto ao futuro e um certo esquecimento para com o passado, a gente vive de uma certa forma uma crise da identidade subjetiva de cada indivíduo. Para o crítico Copena Mercer, a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza. Não somente a identidade, mas a gente que está vivenciando agora essa pandemia, a gente sabe que em um momento de crise a gente questiona os nossos valores e talvez seja um dos únicos momentos em que mudanças realmente acontecem de uma maneira forte, né? Então ele vai falar que a identidade ela começa a ser questionada a partir que tem esse momento de crise identitária. A identidade que está alterando ou seria a própria modernidade que está sendo transformada? É uma questão também que o Stuart Hall traz no primeiro capítulo. Ele faz algumas perguntas que vão nortear o seu texto e a sua pesquisa. Ele vai falar de 3 concepções de identidade que a gente pode pensar em termos cronológicos, né? Ou seja, o sujeito ele foi se transformando ao longo do tempo. Então ele vai falar de um sujeito do iluminismo, né? Que seria uma pessoa como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado de razão, consciência e ação, cujo centro consistia num núcleo interior e normalmente era masculino. A gente sabe que em outros momentos históricos a função, né, e o papel da mulher dentro da sociedade era praticamente nulo. Depois a gente passou, né, para o sujeito sociológico, que seria o sujeito fruto de transformações sociais, principalmente do século XVIII e XIX, falando mais uma vez aí da Revolução Francesa e Revolução Industrial, né, que reflete a complexidade do mundo moderno e a consciência que o núcleo interior não era autônomo e autossuficiente, mas formado pela relação com as outras pessoas, as culturas nas quais ele habita. Identidade formada da interação do eu com a sociedade. Então a gente percebe uma transformação bem grande em termos sociais que vai influenciar também a questão das subjetividades individuais. E aí ele termina falando do sujeito pós-moderno ou sujeito contemporâneo, que coloca em questão exatamente a unidade e a estabilidade da identidade. Trata-se então não de uma identidade, mas de várias identidades fragmentadas. Tudo isto forma o sujeito pós-moderno sem identidade fixa, essencial ou permanente. Identidade torna-se então uma celebração móvel, definida historicamente e não biologicamente. Então, diferente, a gente pode pensar até em termos de gerações,
os nossos avós, eles praticamente nasciam, né, com uma identidade definida. E atualmente a gente percebe que isso é muito fragmentado, né? Não existe uma definição única de identidade. A gente pode até dizer que para cada campo social que nós atuamos enquanto sujeitos, a gente tem uma identidade diferente, né? Isso é bom, isso é ruim, é muito complicado a gente dizer, né? Mas que tem uma nova noção identitária, nós temos, né? E a gente vai ter que saber lidar com essas complexidades que aparecem principalmente na pós-modernidade e no tempo contemporâneo. Eu trago alguns exemplos, né, artísticos também, a performance, né, que a gente fala que é um quadro em movimento. Então eu trago essa foto que mostra uma desconstrução, uma metamorfose talvez, entre uma identidade que eu tinha, né, e eu vou sair dessa casca, né, desse casulo. Então, eu gostaria de trazer, né, alguns exemplos só para mostrar essa transformação que ocorre em termos de identidade. A Metamorfose também, que é um dos livros mais famosos, né, do Kafka, e aí essa brincadeira que eles fazem, né, então é um sujeito que se transforma em um grande inseto, né, ele é fruto, ele é o objeto de uma metamorfose, um dia então ele acorda e se vê transformado em um inseto gigante, e aí ele se tranca no seu quarto. Então aqui o inseto do Kafka fazendo uma terapia, né, uma análise com o Freud, e ele falando, eu sonhei que eu era o Kafka, que é o autor do livro. E aqui o sujeito pós-moderno, que somos nós, né, que esse sujeito então está lá na sua mesa tomando o seu café, né, e ele tá procurando o sentido da sua própria vida, e a esposa ou a sua companheira fala, tente o Google, né? Então a gente chegou em um momento onde através dos algoritmos a gente pode até questionar o Google quem somos nós, porque ele pode ter mais informações quantitativas do que nós mesmos, através das buscas que nós fazemos ao longo dos dias. Então ele vai quase que mapeando a sua personalidade ali e, por que não, a sua identidade. Então eles vão falar de uma mudança, né, para a modernidade tardia, que seria, no conceito do Bauman, a mudança de uma modernidade sólida para uma modernidade líquida, e modernidade tardia aqui é sinônimo de pós-modernidade. Então essas mudanças sociais, econômicas, institucionais, vão afetar os sujeitos e as subjetividades individuais e as questões da identidade também. Então aqui o Hall ele vai trazer alguns acontecimentos, né, que vão fazer com que esse sujeito ele se veja numa situação distinta. A modernidade, então, tudo que é sólido desmancha no ar, sociedades com mudança constante, rápida e permanente, ou seja, existe um abalo, né, do que a gente conhecia como sociedade moderna, né? Achava-se que tudo era sólido e, na verdade, as instituições e vários outros conceitos e valores foram se desmanchando. O Giddens vai falar de sociedades tradicionais veneram o passado e os símbolos são valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. No entanto, na sociedade pós-moderna, isso já não é tão forte. A gente sabe que tem um individualismo e algo mais voltado para a questão do presente. O David Harvey, que é um autor que eu gosto muito, geógrafo, e que é professor da Universidade de Nova York, ele vai falar que é caracterizada por um processo sem fim de rupturas e fragmentações internas no seu próprio interior. E o Laclau fala de deslocamentos, estrutura deslocada, cujo centro não é substituído por outro, mas por uma pluralidade de centros de poder. Então, aqui também traz essa noção do deslocamento e da fragmentação dos sujeitos. Sociedade tardia, então, caracterizada pela diferença, diferentes posições de sujeitos, isto é, identidades para os indivíduos. Então, mais uma vez, enfatizando, né, que dentro do nosso círculo social ou campo social que a gente faz parte, a gente praticamente
tem uma identidade para cada local, até mesmo para os campos virtuais também. Para Laclau, isto não é desencorajante, abre possibilidades de novas articulações, de novas identidades, produção de novos sujeitos. Ou seja, aqui ele não está falando que é um aspecto ruim. Pelo contrário, a gente está dando vozes também e espaço para novas identidades, novas articulações e, por que não, novos diálogos que podem nos enriquecer em termos sociais. O que está em jogo, então, né, o Hall faz essa pergunta, seria o jogo das identidades. Né? E aí ele traz, entre as páginas 14 e 15, e eu gostaria que vocês lessem essa parte várias vezes, porque eu acho que ilustra muito bem esse jogo das identidades que nós vivenciamos atualmente, que é o caso do juiz negro, nomeado pelo então presidente dos Estados Unidos, George Bush, que é pai, né, do George W. Bush, em 1991, acusado de assédio por uma mulher negra. Então, o George Bush, que é conservador do Partido Republicano, ele passava por uma crise, né, em termos identitários ali com a população negra dos Estados Unidos. Então, ele vai nomear um juiz negro para criar um vínculo mais afetivo com a população negra dos Estados Unidos. Porém, esse juiz ele vai ser acusado de assédio por uma mulher negra. E isso vai gerar uma série de debates identitários dentro da população, dentro do contexto dos Estados Unidos. Então é bem legal a gente pensar como que cada grupo identitário se posicionou de uma maneira frente a este caso da nomeação do juiz negro pelo George Bush. Leiam então entre a página 14 e 15, que vai ficar bem claro para vocês como que essas questões atuais aparecem na mídia e nas redes sociais também. No capítulo 2, ele vai falar então do nascimento, morte do sujeito moderno. E aí ele vai trazer diversos acontecimentos, né, que ocorreram no mundo e que fizeram com que a gente perca, né, de uma certa forma, essas características de um tempo moderno e adquira novas características de um tempo contemporâneo ou dessa modernidade tardia, né, ou da modernidade líquida, como diria o Bauman, afetando diretamente as nossas identidades ou a nossa identidade, que passa a ser tratada no plural como identidades. Então, Raymond Williams, o historiador que criou os estudos culturais junto com Hall, sintetizou a imersão do sujeito moderno nas práticas e discursos da modernidade. Então ele vai trazer alguns discursos que fizeram com que os sujeitos se transformassem. Individualismo através do colapso da ordem social, econômica e religiosa medieval. O capitalismo também, ênfase na existência pessoal do homem. O protestantismo também, que tem um valor muito grande, né, dentro de um contexto histórico, né, que vai falar que o homem ele poderia ter uma conversa diretamente com Deus sem o intermédio da igreja. Então a gente sabe que socialmente também foi uma transformação muito forte, a Revolução Protestante. Ele vai falar do desenvolvimento da matemática e da lógica, né, que postulou o indivíduo como uma entidade maior, na qual outras categorias coletivas eram derivadas, sempre o homem aí como centro, e a questão do individualismo também. O Hobbes, né, vai falar de uma nova versão da lei natural, o pensamento liberal ou neoliberal que a gente vive agora, que se resume atualmente, e a gente vai falar sobre isso quando a gente discutir a teoria do Byung-Chul Han, que é o Você SA, né? Nós nos transformamos em empresas. Economia clássica, comércio supunha um modelo, né, com indivíduos separados e distintos. Uma ética utilitária, indivíduos calculavam as consequências dessa ou daquela ação nos empreendimentos. E aí ele vai falar que uma noção mais social dos indivíduos começa a surgir no final do século XVIII, com as transformações que eu já falei para vocês, Revolução Francesa, Revolução
industrial e todo um agito social que até culmina, né, com o surgimento da sociologia também nessa época, emergiu então uma concepção social do sujeito por duas vias. Uma concepção darwinista, né, um sujeito humano biologizado, e o surgimento das ciências sociais também, que vai falar de um indivíduo soberano, a crítica do individualismo racional em indivíduos em processos de grupos e normas coletivas. A gente termina por aqui, então, os capítulos 1 e 2, essa primeira discussão sobre a obra do Stuart Hall, e pensando, né, em como que essas subjetividades e essas identidades dos sujeitos podem nos auxiliar também na nossa clínica dentro do campo da saúde, né? Então a gente precisa estar atento a essas questões das identidades modernas, né? Quem são esses sujeitos, quais são as concepções que eles têm e como que isso pode atuar ou nos auxiliar na compreensão que esses indivíduos têm da própria saúde. A gente vai continuar essa discussão na próxima semana através de uma aula dos capítulos 3, 4, 5 e 6. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem e um grande abraço.